Maravilhas antigas, um enigma atemporal. As pirâmides do Egito cativam a humanidade há milênios. Essas estruturas colossais, erguendo-se das areias do deserto, são testemunhos de uma civilização perdida. Sua própria existência gera inúmeras perguntas, alimentando nossa imaginação e desafiando nossa compreensão do passado. Como uma civilização, há milhares de anos, construiu monumentos tão imponentes? O mistério permanece, atraindo-nos para um mundo de segredos ancestrais e maravilhas eternas. Durante séculos, exploradores, historiadores e arqueólogos têm buscado desvendar os segredos contidos nessas pedras antigas. Teorias abundam, variando do plausível ao fantástico. Essas tumbas colossais seriam simplesmente o produto da engenhosidade humana e da pura determinação? Ou será que forças além da nossa compreensão desempenharam um papel em sua criação? O fascínio pelo desconhecido é uma força poderosa que nos leva a buscar respostas para os maiores mistérios da vida. E poucos mistérios são tão cativantes quanto as enigmáticas pirâmides do Egito. A grandiosidade de Gizé, precisão incomparável. Nenhuma outra pirâmide incorpora o mistério e a majestade do Antigo Egito como a Grande Pirâmide de Gizé. Esta maravilha arquitetônica tem fascinado historiadores, arqueólogos e turistas por séculos. Essa estrutura colossal, atribuída ao faraó Quéops, é a mais antiga e a maior das 3 pirâmides principais de Gizé. Construída há mais de 4.500 anos, ela continua a ser um símbolo de poder e engenhosidade. Sua escala é impressionante, com estimados 2.300.000 blocos de pedra usados em sua construção. Cada bloco pesa, em média, 2,5 toneladas, com alguns chegando a pesar até 15 toneladas. O que realmente diferencia a Grande Pirâmide, no entanto, é sua precisão surpreendente. A precisão com que os blocos foram cortados e colocados é algo que desafia a compreensão moderna. O alinhamento das laterais da pirâmide com os pontos cardeais é incrivelmente preciso, com um erro médio inferior a 0,1 grau. Este feito é ainda mais impressionante quando se considera a tecnologia disponível na época. Esse nível de precisão é inédito, mesmo para os padrões modernos. Arquitetos e engenheiros de hoje ainda se maravilham com a exatidão alcançada pelos antigos construtores. Além disso, as dimensões da pirâmide exibem uma compreensão sofisticada de geometria e matemática. Os antigos egípcios possuíam um conhecimento avançado que ainda estamos tentando entender completamente. A proporção da altura da pirâmide em relação ao perímetro da base é incrivelmente próxima à constante matemática π. Esta relação geométrica sugere um nível de conhecimento matemático que é verdadeiramente notável. Teria sido isso intencional, um testemunho do conhecimento avançado dos antigos egípcios? Ou talvez uma feliz coincidência que ainda nos intriga? Ou seria apenas uma coincidência, um acaso da construção? A precisão e a harmonia matemática evidentes no projeto da Grande Pirâmide têm alimentado especulações durante séculos. Pesquisadores continuam a debater e explorar as técnicas usadas na construção. Seria esta a obra apenas de mãos humanas? Ou será que os antigos egípcios tiveram a ajuda de uma fonte desconhecida? Ou será que isso aponta para a intervenção de uma inteligência mais avançada? A Grande Pirâmide de Gizé continua a ser um enigma, desafiando nossa compreensão e inspirando teorias sobre suas origens e construção. Sussurros das estrelas. A hipótese extraterrestre. A ideia de que seres extraterrestres podem ter influenciado civilizações antigas há muito tempo cativa a imaginação do público. Desde os tempos antigos, as pirâmides têm sido um símbolo de mistério e fascinação. Os defensores da teoria dos antigos astronautas apontam para as pirâmides como evidência dessa intervenção extraterrestre.
Eles sugerem que a precisão e a complexidade dessas estruturas são provas de um conhecimento além do alcance humano da época. De que outra forma, argumentam, uma civilização com tecnologia limitada poderia ter construído estruturas tão monumentais? A engenharia e a arquitetura envolvidas parecem desafiar as capacidades das ferramentas e técnicas conhecidas da época. O tamanho e o peso das pedras usadas nas pirâmides representam um desafio logístico significativo. Cada bloco de pedra, alguns pesando até 80 toneladas, teria exigido um esforço colossal para ser movido e posicionado com precisão. Alguns desses blocos pesam até 80 toneladas, mas foram transportados de pedreiras distantes e erguidos com uma precisão aparentemente impossível. A logística envolvida é impressionante, levando muitos a questionar se havia algum tipo de ajuda externa. Será que os antigos egípcios poderiam ter possuído uma tecnologia muito mais avançada do que acreditamos atualmente? Ou talvez, eles tenham recebido assistência de visitantes de outro mundo? Alimentando ainda mais as especulações, estão as intrincadas esculturas encontradas dentro de algumas pirâmides. Essas obras de arte não apenas mostram a habilidade dos artesãos, mas também levantam questões sobre o que inspirou tais criações. Esses hieróglifos retratam seres e objetos estranhos que alguns interpretam como evidências de visitantes alienígenas. As figuras enigmáticas e os símbolos incomuns são frequentemente citados como possíveis representações de tecnologia avançada ou seres de outro planeta. Seriam essas representações dos seres extraterrestres que compartilharam seu conhecimento com os antigos egípcios? A ideia de que os deuses que eles adoravam eram, na verdade, visitantes de outro mundo, é uma teoria que continua a intrigar. Embora a hipótese alienígena continue sendo uma teoria marginal, ela continua a intrigar e inspirar. Pesquisadores e entusiastas continuam a debater e explorar essa possibilidade, buscando novas evidências e interpretações. A possibilidade, por mais remota que seja, de que não estamos sozinhos no universo, é um conceito poderoso que ressoa profundamente com nosso senso de admiração e exploração. A busca por respostas continua, alimentada pela curiosidade e pelo desejo de entender nosso lugar no cosmos. Seção 4. Legado dos faraós. Mestres da engenharia? Embora a hipótese alienígena ofereça uma explicação tentadora para a construção das pirâmides, a arqueologia tradicional apresenta uma perspectiva mais fundamentada e científica. De acordo com essa visão, as pirâmides são um testemunho da engenhosidade, da habilidade técnica e da capacidade de organização dos antigos egípcios. Anos de pesquisa e escavações revelaram uma compreensão mais profunda da sociedade egípcia antiga, mostrando que eles possuíam conhecimentos avançados para sua época. Longe de ser uma civilização primitiva, o Antigo Egito ostentava uma estrutura social complexa, uma compreensão sofisticada de matemática e astronomia, e um domínio impressionante da engenharia. Os egiptólogos acreditam que as pirâmides foram construídas usando uma combinação de engenhosidade, mão de obra e tempo, com técnicas que ainda hoje nos surpreendem. Grandes equipes de trabalhadores qualificados, trabalhando durante décadas, teriam sido necessárias para extrair, transportar e montar os milhões de pedras usadas na construção das pirâmides. Cada pedra, pesando várias toneladas, exigia um esforço monumental. Os métodos exatos usados para mover e içar essas pedras maciças permanecem um tema de debate entre os estudiosos e engenheiros modernos. No entanto, experimentos e evidências arqueológicas sugerem que uma combinação de rampas, alavancas, rolos e força bruta provavelmente foram empregados, demonstrando a criatividade e determinação dos antigos egípcios. O rio Nilo, com suas cheias anuais, também teria desempenhado um papel crucial no transporte das pedras pesadas de pedreiras distantes, facilitando a logística monumental dessa construção.
Seção 5. Pirâmides ao redor do globo. Ecos de um passado compartilhado? As pirâmides do Egito são talvez as mais famosas, mas não são as únicas do gênero. Ao redor do globo, das Américas à Ásia, estruturas semelhantes pontilham a paisagem, sugerindo uma herança arquitetônica compartilhada. A civilização maia, que floresceu na América Central, construiu impressionantes templos em forma de pirâmide, em locais como Tikal e Chichén Itzá. Essas pirâmides, embora menores que suas contrapartes egípcias, exibem um grau notável de sofisticação arquitetônica. Na China, os antigos governantes da dinastia Han foram enterrados em enormes pirâmides de terra. Ao contrário das pirâmides de pedra do Egito e da Mesoamérica, essas estruturas foram construídas empilhando camadas de terra e argila. A existência de pirâmides em vários continentes levanta questões intrigantes sobre a possibilidade de difusão cultural ou até mesmo de uma memória ancestral compartilhada. Essas civilizações antigas desenvolveram a construção de pirâmides de forma independente ou foram inspiradas por uma fonte comum? A resposta permanece indefinida, perdida nas brumas do tempo.